telégrafo, né? Depois, na minha juventude, eu fui cartorial. Mais tarde, eu fui analógico. Eu estou tentando aprender a ser digital. Mas nós temos que entrar nesse mundo digital com coragem, com criatividade, com inovação, para aprimorar a capacidade de comunicação, e não só da comunicação, de produção do conhecimento, sistematização de informações. Nesse século XXI, a esquerda precisa entrar no século XXI e não entrará de forma decisiva se não compreender o desafio do mundo digital, das redes, da internet, de tudo o que isso significa. Depois, queria até que a presidenta Dilma, que vem estudando isso em profundidade, o Haddad, aprofundasse isso. O nosso desafio, por exemplo, na comunicação. Então, o que é que nós estamos desenhando nesse quadro de adversidade? Você imagina, eu sou presidente de uma fundação que eu nunca pude estar na sede, depois que assumi. Só virtual. Toda a nossa gestão é virtual, todas as inovações e mudanças precisam ser virtuais. Então, a primeira iniciativa que nós criamos foi constituir na Fundação o Observatório da Crise do Coronavírus. Então, nós temos ali uma coordenação desse observatório, que é a Tereza Campelo, que foi ministra do Desenvolvimento Social. Ela cuida de toda a área social. Depois eu falo um pouco aí, nós estamos produzindo muitas coisas para nossas bancadas, para proteção dos vulneráveis, para pensar como enfrentar o desemprego, a pobreza, a desigualdade, inclusive nesse cenário de crise e pós-crise. Nós temos o Clemente, que foi diretor do DIESE 18 anos e que coordena o mundo do trabalho, a precarização do trabalho, toda essa questão da proteção dos desempregados, lutar para manter os contratos e os salários dos trabalhadores na crise. Temos o Guilherme Melo, que é o coordenador da pós-graduação, dos cursos de pós-graduação do Instituto de Economia da Unicamp, um economista jovem, talentoso e que tem se dedicado muito a esse trabalho. E temos o Arthur Quioro, que foi ministro da Saúde, um especialista nesses temas que nós estamos discutindo. Ele tem também um programa de pesquisa muito interessante e conexo ao que fazemos na Universidade Federal de São Paulo, e ele está coordenando a área da saúde pública. E temos o Arthur Araújo, que é o nosso coordenador técnico, que toca o dia a dia do observatório. Então, entrem no portal da Fundação, fpabramo.org.br. Todos os dias vocês têm os melhores textos, análises, dados, discussão, para aprofundar o conhecimento sobre o que nós estamos vivendo. O aprofundamento da crise sanitária. O que é esse vírus? A velocidade com que ele se propagou nessa pandemia, a velocidade com que ele rompe e contamina a sociedade no momento que nós não temos retroviral, não temos vacina, e que a única resposta é o isolamento social. E no Brasil nós estamos vivendo esse momento crítico do isolamento. O risco, as grandes cidades do Brasil virarem uma grande Manaus que não consegue sequer mais enterrar seus mortos, como o prefeito da cidade, chorando, expressou outro dia o ex-senador Arthur Vigílio do PSDB. Então, a situação de Belém, de Recife, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, já é uma situação dramática. Então, nós estamos muito empenhados na conscientização da defesa da vida. Em primeiro lugar, a defesa da vida. E, junto com isso, a defesa, e não há defesa da vida sem política pública, sem renda, sem emprego, sem proteção do Estado. O Estado tem que romper com essa marra neoliberal, com essa visão de Estado mínimo. O Estado tem que ser protagonista, tem que impulsionar a proteção dos trabalhadores e dos vulneráveis. Então, toda essa discussão nós estamos fazendo ali, inclusive começando a discussão da saída da crise. Como é que nós vamos colocar o observatório para vocês no dia a dia? Anotem, todas as quartas-feiras e sexta-feira, nós vamos estar às 19 horas com o observatório num pool, numa rede para transmitir. Nós vamos ter o Brasil 247 transmitindo, todas quartas e sexta-feira, o observatório, o Diário do Centro Mundo, o DCM, a Fórum, a revista Fórum, transmitindo juntamente a TV PT, a Fundação Abramo, e também nós estamos pedindo, e já temos aí um compromisso da presidenta Dilma, seu Facebook, que é muito poderoso, do Fernando Haddad, do presidente Lula, das nossas bancadas. Enfim, nós queremos que esse debate avance o mais amplamente possível. Essa é uma forma nova de comunicação que nós estamos criando. Então, o observatório vai ter sempre debates, quartas e sextas, às 19 horas, principalmente de economia e saúde. Mas também, por exemplo, a violência contra a mulher. Por que essa crise está atingindo predominantemente os negros na sociedade?
como é que essa crise pode representar uma transição ecológica, a questão do meio ambiente, como é que as pessoas estão convivendo com a família, que novas descobertas nós estamos tendo, o risco do rompimento do isolamento, a saída organizada do isolamento, do distanciamento social. Esse é o debate que nós vamos ter ali, toda quarta, 19 horas, e sexta-feira, 19 horas. É a prioridade do observatório nesse momento. E nas segundas-feiras, não nessa próxima, na outra, começa um outro espaço da Fundação Perseu Abramo, também às 19 horas. Então, é segunda, quarta e sexta, 19 horas, vamos ficar ligados no espaço da Fundação Perseu Abramo. Nós vamos lançar, na segunda-feira que vem, os Somos Saberes. Isso é um conjunto de cursos, nós vamos ter aulas ao vivo e também as aulas vão ficar gravadas e lá disponíveis para vocês. As pessoas podem se inscrever, já está aí, se inscrevam nos cursos. A Maria do Rosário e o Lindenberg vão agora detalhar os cursos que nós estamos oferecendo, que é uma forma de a gente aproveitar esse momento para aprofundar a nossa reflexão, a nossa capacidade intelectual, o nosso currículo profissional. Inclusive, quem tiver mais de 75% de presença nos cursos, seja virtual, nesse momento na aula ao vivo, ou seja, nas aulas que vão ficar, nós monitoramos também, as aulas ficam disponíveis, a qualquer hora você pode assistir, vai receber um certificado do curso que desenvolveu. Então, a Fundação está oferecendo esses novos espaços e vai ter uma rede, vocês podem entrar pelo 247, pelo DCM, pela Fórum, pela Fundação, pela TV PT, pelo Facebook, que todo mundo já está, tem 4, 3 milhões do Haddad e da Dilma. Então, nós vamos ter aí um grande instrumento inovador de dialogar com vocês todas as semanas nesses horários. Também lançamos a Biblioteca Digital. Então, vocês vão poder olhar a Biblioteca Digital, tem muitas obras que nós estamos colocando lá, clássicos da literatura, gratuito, tudo sempre é de graça, nada disso é cobrado pela Fundação Perseu Abramo, é a nossa obrigação institucional formar, pesquisar, debater e ajudar a informar a sociedade, e tudo que nós produzimos na Fundação também estão sendo disponibilizados. Então, nós estamos com grandes acessos, links para bibliotecas públicas, digitais, de todo mundo, uma vasta literatura em português e muitas obras sobre política, filosofia, economia, literatura, que vocês também poderão participar. Então, essa Fundação Perseu Abramo mais virtual é uma forma de a gente responder, como estamos fazendo nesse momento, a esses desafios do momento que nós estamos atravessando e buscar oferecer uma oportunidade para que cada um dos nossos militantes, as pessoas progressistas, os democratas, possam discutir, participar. É um conceito de pós-TV. Nesses dias, as pessoas vão fazer perguntas, vão poder debater com quem está falando. Não é uma relação passiva da TV aberta, é um conceito diferente de interação e de construção. Então, nós estamos convidando vocês, estamos muito motivados, esperamos vocês segundas, quartas e sextas, às 19 horas, nessa rede, nesse pool de veículos. E na quarta-feira que vem começa o primeiro dia do observatório na rede e espero que vocês possam entrar. E todos os dias vocês entrem no portal da Fundação, que já tem muitas novidades, especialmente do observatório da crise coronavírus, que tem produzido muita coisa interessante e vocês vão poder usufruir. Queria passar agora para o Lindenberg, diretor de formação, e para explicar os cursos que estão sendo desenhados, depois para a Maria do Rosário, o nosso sempre presidente Fernando Haddad e a querida presidenta Dilma, para nós, então, concluirmos essa mensagem inicial para vocês. E se inscrevam nos cursos, porque o curso que tiver mais inscrição vai ter prioridade. E nós vamos ver se a gente consegue ofertar todos ao mesmo tempo. Depende de vocês. Então, está valendo. Vamos entrar, que aqui não tem negócio de show do milhão, não tem prêmio em dinheiro, nada disso, não. Aqui é o que a gente distribui é conhecimento e valores e a possibilidade de crescimento das pessoas. Então, muito obrigado. Passo ao senador Lindenberg para fazer a sua intervenção. Ô, Mercadante, primeiro cumprimentar a todos, Maria do Rosário, Mercadante, falar para o Haddad e para a Dilma que fazer parte de uma diretoria da Fundação Perseu Abramo com Mercadante, com essa capacidade de trabalho, com essa vontade de sempre produzir mais, é algo extremamente instigante do ponto de vista pessoal. E eu queria começar, Haddad, fazendo uma homenagem a essa mulher, que é Dilma Rousseff. Você sabe que agora é dia 12 de maio, Mercadante. Inclusive, eu liguei para o Olímpio, presidente. Nós vamos ter a data de 4 anos do afastamento da presidenta. Na verdade, dia 17 de abril,
a Câmara Federal votou a autorização para o processo do impeachment, e ali teve um processo que a gente permaneceu, eu fiz parte da comissão especial, e no dia 12 de maio, a presidenta Dilma Rousseff foi afastada, vítima de um golpe contra a democracia no Brasil. Depois continuou, Fernando, foi até dia 31 de agosto, mas no dia 12 de maio houve afastamento dela. Eu não consigo esquecer isso. Você sabe que isso está marcado na minha vida, na minha história. Todo aquele drama de uma presidente honesta como a presidenta Dilma Rousseff, do que houve ali, um golpe, sem dúvida nenhuma, contra os trabalhadores. Depois do afastamento da presidenta Dilma, veio tudo, essa reforma trabalhista que está construindo novos escravos no país, aquela emenda constitucional do teto dos gastos. Eu quero primeiro fazer essa homenagem a essa mulher que nos inspira muito pela capacidade de luta. Eu me lembro da presidenta Dilma Rousseff chegando no Senado Federal e a gente recebendo ela naquele dia que ela foi prestar aquele depoimento com a integridade dela ali, né? E também, para mim, é um prazer enorme estar com o Fernando Haddad, que, na verdade, era para ser o presidente da República. A gente, quando fica vendo esse Jair Bolsonaro na presidência da República, eu estou convencido, viu, Fernando, que esse processo foi um processo fraudulento. Todo o processo. Foi um golpe continuado, o que houve de fake news. Eu quero até te dizer, Fernando, que eu estou conversando com muita gente, com o João Brandt, com o Otávio, com o Rovai, com o Sérgio Amadeu. A gente está querendo, em um mês, colocar um curso sobre comunicação digital na praça, né? Onde a gente vai discutir questões teóricas sobre isso, mas a gente vai entrar também na questão prática. WhatsApp, Facebook, que a nossa militância sabe que nesse terreno nós estamos perdendo. É claro, estamos perdendo porque tem uma guerra assimétrica. Quem assistiu Privacidade Hackeada viu o peso do Steve Bannon na vitória do Trump, no Brexit, o que houve do Cambridge Analytica, ou seja, eles trabalhavam em cima de dados. Mas o fato é que mesmo a gente sabendo que a gente enfrenta uma guerra assimétrica, nós temos que melhorar muito nessa área. E eu só quero, agora, para anunciar os cursos, para passar para a Maria do Rosário, dizer o seguinte: o Mercadante, com essa vontade dele, com essa capacidade de trabalho, organizou uma parceria com os portais, né? 247, DCM, Fórum, TVT, e a partir da próxima semana a gente começa uma parceria para apresentar o quê? O Observatório da Crise, onde nós estamos apresentando propostas para a saída da crise, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista da saúde, mas a gente começa uma vez por semana com um curso. Na verdade, o curso que vai começar é o curso Ética Militante e Solidariedade, que está sendo organizado por Gilberto Carvalho. Ele já convidou Fábio Conde Comparato, Leonardo Boff, Boaventura, nosso grande Boaventura, nosso professor português, grande amigo nosso, aqui, que tem feito sempre leituras muito corretas do que a gente está enfrentando no país. Nós vamos ter um outro curso que está sendo coordenado pela Maria do Rosário, que é a nossa secretária de Formação Política, que tem o objetivo de integrar e de criar um sistema nacional de formação política no PT, sobre resistência, sobre democracia, sobre direitos humanos. E tem um terceiro curso que nós estamos discutindo, a questão da economia, das crises no capitalismo e do papel do Estado nas saídas da crise do capitalismo. Nos impressiona como, numa situação como essa, esses nossos economistas neoliberais começam a falar em ajuste fiscal daqui a 3, 4, 5 meses. Isso é uma loucura completa, e a gente quer discutir as experiências do New Deal, do que houve no pós-45, a construção do Estado de Bem-Estar Social. Então, nós estamos começando aqui um trabalho muito animados, porque nós temos um presidente como Mercadante, e nós temos 2 outros presidentes, como Fernando Haddad e Dilma Rousseff, como presidente também da Fundação Perseu Abramo. Então, eu confesso a vocês que eu me sinto como presidente da UNE, animado,
animado, instigado por essas pessoas nesse momento, para a gente discutir formação, a preparação da nossa militância para a guerra. Nós estamos num golpe, na minha avaliação, um golpe continuado, que começou lá com o afastamento da presidenta Dilma, que continua agora. Então, esse debate sobre formação, sobre educação política, para mim, é algo extremamente instigante. Então, um abraço a todos e encerro com essa homenagem a essa mulher linda, guerreira, brava, que é Dilma Rousseff. Bom, e faremos uma grande atividade dia 12 de maio. E agora vou passar... Quem está querendo organizar a atividade sou eu, viu, Mercadante? Uma live faremos. Com senadores, com todo mundo. Isso. E com a presidenta Dilma. Não, e com a presidenta Dilma. É isso aí. E agora, passar a palavra para a nossa secretária nacional de Formação Política, deputada Maria do Rosário, para aprofundar essa parceria com a Secretaria Nacional de Formação do PT. Obrigada, Mercadante. Um abraço à presidenta Dilma. Um carinho muito grande em estar novamente, assim, estamos juntas na mesma luta. A inspiração sua, a inspiração do Fernando Haddad, professor, do Mercadante. A gente está com 2 ministros da educação aqui, eu acho que isso também é uma honra para o Partido dos Trabalhadores, que eles se dediquem ao tema da compreensão política do mundo em que vivemos, através da Fundação Perseu Abramo neste momento. E eu também cumprimento meu querido amigo Lindbergh Farias, e através dele também eu gostaria de registrar o trabalho conjunto que há com a direção da Escola Nacional de Formação, composta também pelo Gilberto Carvalho, pela Vivian Farias, pelo Wilson Oliveira, e todos os secretários e secretárias de formação do PT de todo o Brasil. Bom, o trabalho que o Mercadante apresentou aqui, ele é apresentado num pool, numa participação integrada entre a Fundação Perseu Abramo e os sites, portais que têm compromisso com a democracia no Brasil, o 247, o DCM e a revista Fórum, entre vários outros, mas esses 3 que têm sendo muito destacados na luta democrática no Brasil. Este trabalho, os cursos e o observatório, estão sendo apresentados para toda a esquerda, para o Brasil inteiro, para quem quiser fazer. São cursos e informações, formação aberta, formulada a partir dos princípios que orientam a Fundação Perseu Abramo, que estão no seu estatuto e nos seus objetivos. Então, todas as pessoas estão convidadas e podem se inscrever. Mas eu vou falar aqui um pouco do como isso está integrado à perspectiva que nós temos como ação militante, também de um partido de esquerda, o qual eu participo da direção, que é o Partido dos Trabalhadores, e que tem, sob a condução da presidenta Gleisi Hoffmann e da direção nacional do PT, a tarefa de organizar um sistema nacional de formação e educação política para nos colocar num novo patamar na luta política brasileira. Os nossos adversários, eles fazem uma disputa conosco no campo da economia, onde destroem o Estado, a estrutura da sociedade, a capacidade produtiva do Brasil. Eles fazem uma disputa política por dentro das instituições, diminuindo o poder da democracia, atacando a política como saída, e eles fazem uma disputa ideológica permanente. E nós precisamos pensar que os graves problemas que o Brasil vive no âmbito da sua conjuntura, o sofrimento da nossa gente nos dias atuais, seja agora agravado pela pandemia, mas o sofrimento por conta da eleição de um governo de representantes fascistas, movidos pelo ódio de classe, o ódio contra as mulheres, movido por tantas obstruções a tudo que é humano e digno. Esse sofrimento do nosso povo tem raízes históricas que nós, militantes do PT, dirigentes, precisamos conhecer e aprofundar o conhecimento. O Partido dos Trabalhadores ele tem uma trajetória, uma história que o Mercadante esses dias lembrava. Nós somos um partido fundado pelo Paulo Freire. Nós somos um partido cujos, entre os quadros, nós temos a honra, neste ano, completam-se 100 anos do nascimento de Florestan Fernandes. É do Florestan Fernandes um dos pronunciamentos mais lindos no processo constituinte, e tem essa obra aqui publicada pela Fundação Perseu Abramo, e o Florestan nos diz o seguinte: não se pode falar da conjuntura sem pensar na estrutura. Não se pode avaliar uma crise de conjuntura
sem pensar no que ela representa em virtude de elementos que são intrínsecos à própria estrutura da economia, da sociedade e da cultura do Brasil. Quando Florestan nos diz isso, nos faz pensar que nós somos um país erguido sobre o escravismo, a desigualdade, a violência contra as mulheres, a violência de classe. Nós somos um país onde a luta de classes ocupa determinadas facetas e se mistura a todas as demais faces da opressão. E o nosso objetivo, ao constituirmos com o trabalho já ativo e firme da Fundação Perseu Abramo, com o trabalho da Escola Nacional de Formação do PT e com a rede mercadante que nós estruturamos neste ano, com os secretários que tu falaste essa semana passada, essa semana mesmo, os secretários, cada diretório do Partido dos Trabalhadores, em todos os estados, em cada município, tem a responsabilidade, é estatutário, tem presidente, tem vice-presidente, mas tem que ter, é obrigatório, secretário ou secretária de formação. E este secretário ou secretária agora integra uma rede. E nós vamos utilizar todas as formas para tratar do conhecimento como algo vivo. O que é o conhecimento vivo? O conhecimento vivo é assegurar que a teoria política, a teoria econômica, a teoria social formulada pelos intelectuais da esquerda, sejam operários, peões do campo, da cidade, lutadores, os movimentos, sejam os intelectuais que também participam da academia, porque o nosso partido é essa diversidade. O nosso partido precisa de Paulo Freire. Ele precisa que o conhecimento seja produzido de uma forma integrada, valorizando os saberes que existem em todos os lugares. E é por isso, Mercadante, Lindbergh, professor Fernando Haddad e presidenta Dilma, que estes cursos e este observatório têm grande importância. Nós estamos aqui trabalhando o que o Paulo Freire diz. O Paulo Freire diz assim para a gente, uma escola não é somente um espaço físico. Uma escola é um lugar de ensino, de aprendizagem, é um lugar de conhecimento, é onde se aprende. É um centro de debates e de ideias, soluções e reflexões, onde a organização popular cria seus sistemas de resistência e de luta. Ali está Paulo Freire. Nós somos, portanto, através do trabalho integrado, notem, de um sistema que não tem mais sombreamentos, que atua conjuntamente, sob a liderança do Aloysio Mercadante e de vocês na Fundação Perseu Abramo, sob a liderança da direção da Escola Nacional, com a Vivi, com o Gilberto, com todo mundo que está lá, e com a Secretaria Nacional e a Direção Nacional do PT, nós somos um sistema que se integra para oferecer a todos os militantes, homens e mulheres, de cada lugar do Brasil, os instrumentos necessários para a reflexão sobre a prática. Nós queremos que a prática seja o caminho da reflexão para produzirmos teoria com base naquela teoria, naquele conhecimento que já está sistematizado. Então, nós temos aqui 3 cursos, como o Aloysio e o Lindbergh falaram. O Gilberto Carvalho montou um curso lindo sobre ética da solidariedade, porque a solidariedade é uma categoria política. E o Gilberto me dizia, antes de entrarmos aqui, eu perguntava, Gilberto, como é que eu falo desse curso? Bom, tu fala, o Lindbergh falou, tu fala que vai estar o Boaventura, vamos falar que vai estar o Leonardo Boff, que vai falar, Fernando. Você sabe que uma das armas sobre transição ecológica, que é um tema que estava no teu programa, no programa do Haddad, transição ecológica, o significado antropológico, o significado histórico, o significado ecológico e espiritual disso. Paulo Freire vai ter grande destaque nesse curso, coordenado pelo Gilberto, que é sobre a ética militante ser a ética de uma ação solidária. A solidariedade é o contrário do assistencialismo e do clientelismo. A solidariedade é uma forma de liberdade também, porque nos integra. E os outros 2 cursos, o Lindbergh está pensando no pós-pandemia, a economia, as forças produtivas, o desenvolvimento, o que é preciso para esse Brasil. E eu estou pensando nos temas da democracia substantiva, em como o nosso povo sempre lutou. Eu quero, Luiz, e eu concluo dizendo isso, que a história seja conhecida pela nossa gente. Eu quero que o nosso povo saiba qual é a luta do povo negro, qual é a luta, as revoluções do Brasil.
como o Gessé de Souza vai tratar conosco a formação das classes sociais no Brasil, o João Pedro Stede vai tratar das bases do desenvolvimento e do povo brasileiro, inspirado também no Darcy Ribeiro, e nós queremos, a Djamila, que nós convidamos para tratar sobre a questão da violência, do escravismo e da liberdade da luta do povo negro, das mulheres. Então, eu concluo dizendo, hoje, faz 23 anos do falecimento do Paulo Freire. Talvez não seja tão ao acaso que a gente está aqui, mas nós estamos aqui, meus amigos e minhas amigas, para honrar todos os que lutaram e para seguirmos em frente. Os desafios são grandes, só o conhecimento nos arma, de fato, para enfrentarmos estes desafios que a esquerda, com solidariedade e capacidade revolucionária também, deve imprimir ao seu fazer diário. Obrigada pela oportunidade que o PT me dá de ser sua secretária, de estar aqui com vocês e de trabalhar, porque, afinal de contas, nós estamos aqui trabalhando, nós temos que montar esse sistema e fazer todo mundo entender o mundo e ajudar a compreender o mundo com as novas categorias que forem produzidas. Obrigadão aí, agora vou ouvir novamente vocês. Um beijo. Excelente, Maria do Rosário. Eu não falei, mas vou deixar para uma outra apresentação, senão a gente esgota todo o nosso menu de alternativas. Nós vamos fazer pelo Centro Sérgio Buarque de Holanda um ciclo de discussões, de reflexão sobre os grandes pensadores que construíram o PT. A Maria do Rosário citou Florestan Fernandes, Paulo Freire, Antônio Cândido, Sérgio Buarque de Holanda, Mário Pedrosa. São as figuras que deram, Paulo Sindi, figuras que deram inspiração a esse partido e outros militantes históricos. Então, nós vamos fazer ciclos de discussões e de reflexão. E estamos também montando, nós temos os núcleos de acompanhamento de políticas públicas, o de economia tem trabalhado intensamente, quero agradecer aqui a todos os economistas, subsídio da bancada, o de saúde, 24 horas por dia. Estamos montando, e a Fundação vai começar agora a reunir e articular todos esses centros, tem de cultura, tem de mulheres com a Combatível Eleonora, tem da igualdade racial com a Nilma, e nós estamos também constituindo um agora sobre a questão das cidades. E o Fernando Haddad e Miriam Belchior vão desenvolver, chamar urbanistas para a gente pensar essas políticas. Então, aí embaixo está o link para você se inscrever no curso. Quem não se inscrever, precisa se inscrever para ter 75% de presença para receber certificação. Então, a Fundação, inclusive, tem um curso de mestrado com a Flaxo, de maestria com a Flaxo. Eu pediria que vocês que estejam interessados nos cursos se inscrevam, entrem no link, acompanhem e depois nós certificamos. Com vocês... Luísio, me desculpe, eu não... Luísio, perdão, eu acabei não falando do curso que nós estamos fazendo no paralelo para os candidatos a vereadores e vereadoras. Isso. Eu deixo aqui só essa manchete que está sendo colocado na rua, tá? E todo mundo que é candidato ou candidata também faça contato com o partido através das suas direções, porque este curso será muito importante para a formação das nossas candidaturas. Eu sei que a Haddad está na coordenação dos programas municipais, e aí a gente vai dialogar também sobre isso. Um abraço, obrigado. Só explicando uma coisa, nesse PUCO, DCM, 247, Fórum, nós não vamos tratar das atividades propriamente partidárias, e muito menos eleitoral. O que nós vamos fazer ali é formação, debater o Brasil e políticas públicas, é esse o compromisso. Então, Fernando Haddad com vocês agora, nosso presidente do Conselho Curador da Fundação. Mercadante, presidente da Fundação, boa noite, presidenta Dilma, nossa presidente de honra do Conselho da Fundação, boa noite, Maria do Rosário, ex-ministra, Lindbergh, ex-senador. Olha, eu estou muito honrado de participar desse time, acho um time vibrante, que vai dar uma cara nova para a Fundação e para o PT, por encomenda do PT. Nós sabemos que a direção do PT encomendou novas tarefas para a Fundação, para dar subsídio aos nossos prefeitos, aos nossos vereadores, sobretudo nesse momento de crise, a bancada federal, tanto da Câmara quanto do Senado. Talvez as pessoas não saibam, mas muito do que a bancada tem feito tem contado com o apoio também da Fundação. Os núcleos que o Aloysio constituiu estão trabalhando intensamente, já citados aqui, estão trabalhando intensamente na formulação de políticas públicas, tanto na área da economia quanto na área sanitária, justamente porque nós temos ex-ministros
dessas áreas com um cabedal de conhecimento impressionante e subsidiando as nossas bancadas que interagem com o campo progressista de outros partidos, cujas fundações estão interagindo com a Fundação Perseu Abramo, quando podem, em torno de projetos comuns. Então, isso tem um impacto político extraordinário num país que está sem rumo e que está precisando de direção. Essa direção, ela exige ativismo político, com certeza, mas ela exige também reflexão. Esses momentos de crise exigem também uma certa introspecção no sentido de buscar caminhos. A Maria do Rosário citava o Florestan para dizer que essa crise conjuntural tem elementos estruturais. E nós temos que trabalhar esses elementos estruturais. Porque se foi possível nós governarmos a partir de 2002, 2003, e mudarmos estruturalmente vários problemas brasileiros, eu cito um, que esse é inequívoco, ninguém disputa, a mudança estrutural que houve no Nordeste, a mudança estrutural que houve no combate à extrema pobreza, a mudança estrutural que houve no acesso à educação técnica e superior, para falar de 3 assuntos corriqueiros, mas de enorme importância para a cidadania brasileira. Essas mudanças estruturais só foram possíveis porque nós trabalhamos muito enquanto nós não éramos governo, para quando assumimos o governo, ter condições, desde o primeiro dia, o presidente Lula liderar essa grande transformação que houve no Brasil por 3 governos. Falo 3 porque o 4º governo nosso, que foi vencido legitimamente nas urnas, a oposição tratou de sabotar, nem posse a presidenta Dilma tinha tomado ainda. E de 4 anos para cá, o que a gente vê é desmonte. O que a gente vê é desconstrução daquilo que estava consolidado no país, a ponto das nações do mundo todo estarem surpresas com o que está acontecendo no Brasil. Então, a nossa responsabilidade aumenta muito. Nossa responsabilidade de refletir, de ativar a nossa militância, de receber dessa nossa militância também insumos importantes do que está acontecendo na sua realidade, para que nós possamos processar tudo isso e devolver para o país aquilo que é a nossa obrigação. Devolver uma diretriz, um horizonte, uma meta, um objetivo, uma utopia, que é o que o Brasil está precisando em meio a tantas notícias ruins. E se há alguma notícia boa recentemente divulgada, isso se deve ao trabalho da oposição no Congresso Nacional. Se nós lembrarmos o que o governo Bolsonaro ofereceu para o país 60 dias depois do primeiro caso, mais de 60 dias depois do primeiro caso de coronavírus no país, ofereceu R$200 por mês para as famílias. Se não fosse a atuação do campo progressista, e a Fundação teve um papel fundamental, nós não teríamos arrancado o que ainda consideramos pouco, porque nós pedimos um salário mínimo e o Congresso entendeu que o meio termo cabia nesse caso. Nós vamos continuar lutando em todas as frentes que nós pudermos, nas universidades, no Congresso Nacional, nas ruas, na Fundação, enfim, onde nós estivermos, nós vamos estar lutando por esse país. E eu penso que a Fundação vai entrar num período muito rico de formulação. Eu vejo a quantidade de pessoas que me perguntam se podem colaborar, como podem se aproximar. O Brasil já saiu da fase do desalento com a eleição do Bolsonaro e já está começando a arregaçar a manga para retomar o projeto nacional. Nós temos que estar preparados para isso. E a Fundação vai ser um esteio nessa caminhada rumo a um Brasil soberano e democrático popular. Muito, muito prazer em estar com vocês todos. Muito boa sorte, Mercadante, nessa tua nova tarefa. Você que vai nos presidir na Fundação e muito honrado de poder fazer parte desse projeto. Obrigado, Mercadante. Fernando. Nosso grande prefeito, nosso candidato à presidência que está no coração do povo brasileiro. Dizer que é uma honra ter você como presidente do nosso conselho, sempre inspirador. E tudo isso que nós estamos desenhando
têm sido discutidos com o Fernando, com a presidenta Dilma e todo o nosso coletivo da diretoria. Eu queria só dar uma última informação e passar para a presidenta encerrar. Na segunda-feira, agora próxima, às 14h30, nós vamos começar um ciclo de discussões que se chama Diálogo, Vida e Democracia. Envolvem 8 fundações partidárias. A Fundação Perseu Abramo do PCdoB, a Leonel Brizola do PDT, a Marielle do PSOL, a Fundação do PSB, a Fundação do PROS, a Fundação do Cidadania, a Fundação da Rede. É um pool, também é um coletivo que se reúne para a defesa da vida e da democracia nesse momento. Reflexões sobre como preservar a vida e como defender o Estado de Direito democrático. E de uma forma plural. Vocês veem que é um espectro bastante plural, político, ideológico e partidário. Então, será segunda-feira, a primeira mesa é sobre saúde, a crise sanitária, e discutir o isolamento, o distanciamento social. Vai estar o Arthur Queiro, ex-ministro, o Temporão, ex-ministro da Saúde, o Gadelha, que era o responsável técnico da Fiocruz por toda a parte de desenvolvimento e inovação tecnológica na área da saúde, e o André Longo, secretário de Saúde do governo de Paulo Câmara, em Pernambuco, do PSB. Então, será um momento rico, e aí, 4 dias depois, sempre 4 dias depois, terão outros temas. Depois a economia, depois vamos ter com o Beluso, o Ricardo Canelho, o Guilherme Melo, depois nós vamos ter um debate sobre política internacional com o Recupero, com o Celso Amorim, com o Zé Luiz Fiore, com o Luiz Fernandes. Então, é um ciclo dessas 8 fundações. Nós vamos durante até julho, são 3 meses, são 17 mesas de diálogo, saúde, vida e democracia. Então, vocês estão convidados, nós vamos estar aqui na TV PT, no site da Fundação, e todas as fundações partidárias vão transmitir às 14h30, sempre às 14h30, e nós vamos divulgando depois para vocês os próximos debates. Então, vocês estão convidados também, segunda-feira, 14h30, quarta-feira, 19 horas, observatório, sexta-feira, 19 horas, observatório, e na segunda-feira que vem começa o curso Ética e Justiça, e vocês, por favor, se inscrevam para poder receber o certificado com 75% de presença. Presidenta Dilma, para encerrar a nossa atividade, muito obrigado pela sua presença. Sei que hoje era um dia muito difícil, mas, mais uma vez, seu compromisso está sempre se sobrepôs ao seu sacrifício pessoal. Então, muita honra ter servido no seu governo e tê-la hoje aqui como presidente de honra da Fundação. Bom, eu queria cumprimentar você, Luiz, pelo trabalho excepcional que você está fazendo à frente da Fundação, e tenho certeza que esse trabalho vai contribuir muito para que nós construamos o caminho e a solução para esse momento hoje tão terrível que o Brasil passa, com uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise política, uma crise social, enfim, uma crise derivada da inexistência de uma liderança. E isso eu lamento muito, porque nós apresentamos nessa eleição, e aí eu acho que o Lindenberg tem toda razão, nós vivemos um golpe continuado, nós apresentamos o melhor nome possível de ser apresentado. Nós apresentamos um professor, uma pessoa que tinha experiência de gestão e que, ao mesmo tempo, tinha sido um dos construtores da política educacional dos governos do PT. Então, o Fernando Haddad. Tenho certeza que não teve uma pessoa enfrentou uma eleição tão difícil. Ele entrou no último mês cercado por fake news, com o senhor Sérgio Moro divulgando 6 dias antes um depoimento fajuto, um depoimento falso do senhor Palocci. Então, é lamentável que nós hoje tenhamos não uma pessoa comprometida com os interesses do povo trabalhador desse país, com os interesses do desenvolvimento desse país, da soberania desse país, que teria mantido o Brasil respeitado internacionalmente. Então, também fico muito feliz de estar aqui com o Fernando Haddad. Queria agradecer as palavras do querido senhor ex-senador Lindenberg Farias.
porque eternamente eu vou ser grata à luta que o Lindenberg, junto com a Gleice, no Senado do Brasil, e junto com os demais senadores, mas eu queria destacar os dois, tiveram durante o período do golpe de 2016. Foi uma luta incansável, uma luta, inclusive, contra tudo e contra todos. E eu quero agradecer a coragem, quero agradecer a absoluta solidariedade que eles demonstraram naquela circunstância. E queria também dizer para vocês que nós temos uma grande sorte. Nós temos Maria do Rosário, que é uma liderança feminina muito importante no PT, deputada aqui pelo Rio Grande do Sul, e, ao mesmo tempo, a Maria do Rosário foi uma ministra absolutamente exemplar na questão dos direitos humanos, direito das populações negras, direito das populações indígenas e também de direitos humanos estrito sensu, além de defesa incansável dos direitos das mulheres e das crianças, dos adolescentes. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com a Maria do Rosário, uma pessoa com uma formação muito completa, uma pessoa muito íntegra. Queria dizer para vocês que hoje eu vi uma fala, alguém citou o Churchill, quando, depois de uma vitória, em 1943, ele disse que a luta era longa, que não estava nem no início do fim, não estava nem no meio, estava só no fim do começo, no máximo no fim do começo. Eu acho que também nós estamos, no máximo, no fim do começo desta luta contra o que aconteceu no Brasil, que foi a volta de uma política que instaura desigualdade e que instaura também a forma específica de exploração neste momento do trabalho no mundo inteiro, que é a precariedade, que é a insegurança, a instabilidade, que hoje, quando nós enfrentamos o coronavírus, mostra a sua face perversa. A instabilidade que deixa as pessoas sem a menor condição de suportar qualquer emergência durante a sua própria vida. Então, a precariedade, junto com a imensa desigualdade que já existia nesse país, conforma um quadro social terrível, que eu acho que é a parte mais dramática que assume a crise nesse país. E que transforma a luta pela sobrevivência num risco de vida, com aquelas filas que nós assistimos para receber os R$600 que a Caixa Econômica, por decisão da oposição, está pagando, porque, caso contrário, seria R$200. Na verdade, nós sabemos que deveria ser um salário mínimo, que era a nossa proposta. E é um salário mínimo porque, se a lei define que um salário mínimo é aquilo que garante a sobrevivência de um trabalhador durante o mês, seria isso que as pessoas teriam de estar recebendo. E não adianta o senhor Guedes dizer que não tem recursos para isso. Todo o mundo está imprimindo moeda, porque não há risco de inflação num quadro de excesso de oferta, aliás, de falta de oferta e falta de demanda. Há um excesso de ociosidade na economia. Portanto, há um fator que puxa para baixo os principais preços. É só ver o que acontece com o petróleo, que no Texas estava sendo cotado negativamente porque o proprietário do petróleo pagava para o comprador
ficar com o petróleo porque o custo da armazenagem era maior do que o preço pago pelo petróleo. Então, nós vivemos uma situação em que esse processo de deflação, eu acho que é a maior característica. Aqui, no caso do Brasil, nós teríamos de estar atento com os especuladores, porque o que está aumentando no Brasil é só o preço dos alimentos. Então, eu quero dizer que eu acredito que a Fundação tem um papel muito importante com esse observatório da crise, com essas reuniões sobre a questão da saúde, porque nós vamos enfrentar, talvez, o momento mais grave da sociedade e mais grave também da saúde pública no Brasil. Nós todos, eu acho que temos essa obrigação de tratar da questão da crise da economia, da crise em termos sociais e da crise em termos de saúde pública. Mas também nós temos de olhar as condições que nós vivemos e as tendências que se encontram na nossa frente. Acredito que uma discussão sobre comunicação, ela cumpre vários papéis. Ela cumpre o papel mais imediato, que é o efeito desse momento da era digital na democracia, através de mecanismos como as fake news, de processos como esses que ocorreram durante a eleição do Fernando Haddad, né, que foi a manipulação de uma parte da sociedade no sentido de gerar intolerância, ódio e preconceito. E a partir daí, usar fake news de todas as formas para minar uma candidatura popular. Este processo é a ponta do iceberg do que acontece com esta nova etapa tecnológica da economia, que não é pura e simplesmente comunicação, né? Há uma revolução tecnológica iniciando-se, com efeitos no mundo do trabalho, com efeitos nas formas pelas quais, né, se gera valor na sociedade. Né? Tem alguns que chamam de capitalismo da vigilância, porque vendem além de todo o processo, né, de propaganda na rede, vende também formas de induzir ao consumo, de produzir novas formas de influência nas pessoas e nas atividades. Mas eu acho, portanto, viu, Lindbergh, que daqui a um mês, esse é um curso muito importante. Ele vai tratar justamente, né, do que eles chamam a inteligência artificial, a internet das coisas. Inclusive, né, ele tem de responder a este processo imenso de monopolização, de oligopolização, que é o que acontece, por exemplo, com o Facebook, que junta Instagram e WhatsApp, e que no mundo inteiro está sendo objeto de questionamento, tanto pelo aspecto da concentração, quanto pelo aspecto que ele está funcionando como um publisher, né? Manipulando informações. Eu dei esse exemplo porque eu acho que nós vamos ter também de voltar a discutir valores. A Maria do Rosário falou em solidariedade. Eu acho que nós temos de definir uma economia compartilhada, nós temos de definir o que é a questão fundamental que caracteriza a nossa condição, que é a cooperação, que é a forma mais avançada de divisão do trabalho. Nós temos de voltar a discutir que nós temos de construir relações que sejam muito mais solidárias e fraternas. É óbvio que uma crise, ela produz oportunidades, mas ela não produz milagres. E aí que está o papel da discussão, da conscientização, o papel que nós construímos o nosso caminho. Então,
esse processo de construção de caminhos passa necessariamente por tanto por cursos, porque você aprende no curso tanto ao externar o seu conhecimento, como a captar o conhecimento do outro. E também em outros processos de discussão, de debate, de ampliação da nossa capacidade de percepção, ouvindo outras pessoas, né? Participando de ações que sejam de compartilhamento de conhecimento. Hoje, nós somos obrigados a usar este método, que é o método que usa a internet e as plataformas que a internet disponibiliza para propiciar o contato. E acho que uma coisa é certa, esses mecanismos, eles têm sido muito oportunos e eles têm propiciado que a gente se encontre com maior constância. E creio que de forma mais democrática, deixando as pessoas todas, de uma certa forma, ou se inteirarem ou participarem. Daí porque eu saúdo a Fundação, saúdo o partido e saúdo a escola do partido. Porque nós estamos agindo em conjunto, também com as outras fundações, procurando a construção de um caminho. Nesse sentido, é importante a gente saber que uma das formas mais importantes que dão partida na capacidade nossa de transformar as coisas, de mudar as coisas, de levar processos mais avançados a ocorrerem, tem como base sempre a compreensão. Nós temos que compreender primeiro para transformar. Ninguém transforma sem compreender. Mas esse momento não é um momento, né, com divisão. Primeiro você compreende, depois você transforma. Né? Ele é uma simbiose. Você transforma e compreende. Você transforma e compreende o que a Maria do Rosário chamou de praxis, né? É isso que você faz. Nós acreditamos que é, sobretudo, essa oportunidade que a Fundação, com a liderança do nosso querido Aloysio e com a participação de vocês, vai permitir que a gente avance mais um pouco, que a gente dê mais um passo em direção a mudança desse cenário trágico no Brasil, porque nós estamos vivendo num momento em que nós não temos liderança, talvez no momento mais grave que o Brasil enfrentou eu vou dizer, no último século até, contando o século XX e o século XXI. Nunca o povo brasileiro esteve tão ameaçado, por todos os lados e de todas as formas. E aí, nós não podemos mais aceitar que tudo seja novamente comprometido. Nós vamos tratar de resolver também e de tratar e de enfrentar a questão internacional, porque o Brasil hoje está diminuído aos olhos do mundo. Está diminuído porque tem um líder aquém do tamanho do país e do seu povo. Nós vamos ter de enfrentar também todas as questões relativas à nossa soberania. Nós estamos vendo essa vergonha que é a devolução da Infraero pela Boeing. A Boeing, falida, comprou a Embraer. Na avaliação mais inacurada, sem ser precisa, feita por esses que venderam. Venderam a Boeing, a Embraer, dando a Embraer quase de graça para a Boeing. E nem assim a Boeing quis comprar. Essa é uma situação que nós todos vamos ter de entender, porque ela diz respeito a uma questão que eles passam o tempo todo dizendo, principalmente o senhor Guedes, não, nós temos de privatizar. Privatizar para quem?
para quem? Para quem a chamada maior empresa, né, do setor aeronáutico devolve à Embraer? É isso que nós estamos recebendo. Então, eu acho que a Fundação vai enfrentar todos esses problemas, e eu tenho certeza, com a liderança de vocês, nós vamos chegar a ajudar, eu acho, a cooperar, a ser solidário com uma porção de pessoas que têm as mesmas inquietações, e levar essas inquietações e os seus caminhos para milhões de brasileiros. Eu tenho certeza que nós temos uma plataforma, junto com as demais fundações, uma plataforma importante de discussão, de debate e, sobretudo, de construção democrática de um pensamento político de transformação. E eu fico muito feliz de estar com vocês, com o Fernando Haddad, com o Lindbergh, com a Maria do Rosário, com o nosso Aloysio Mercadante, que é incansável, o Lindinho, desculpa, Lindbergh, hoje eu falei só Lindbergh, mas o Lindinho sabe agora como o Mercadante é incansável. Obrigado, um beijo para vocês. Obrigado, presidente. Obrigada, presidenta Dilma. O Aloysio não está aqui agora? Ele caiu? O Aloysio faz isso também. Gente, eu vou me despedindo, presidenta Dilma, porque eu tenho Vamos fazer um encerramento, né? A gente pode encerrar aqui agora. Quero agradecer muito, né, Maria do Rosário? Onde ele está? Grande abraço. Caiu, presidenta. Deve ter tido um problema na internet. Ô, Fernando Haddad. Vamos fazer um tchau coletivo. Um abraço enorme, viu? Obrigada, gente. Ô, Lindbergh, eu tenho muito interesse nesse grupo da comunicação. Ah, que bom, presidente. Presidente, dia 12 eu combinei com a Olímpia, a gente vai fazer uma coisa bonita de homenagem à senhora desses 4 anos, tá? Depois eu ligo para a senhora. Tá Agradeço a todos. Obrigada, presidenta Valeu, Maria Dilma. Rosário. Beijo. Abraço para todo mundo que assistiu. João, a gente tem de cumprimentar o João, que está ali, o João da TV. João. Um abraço aí da presidenta Dilma para ti. João. Viu, né? Valeu, gente. Um abraço, Luiz Mercadante. Valeu. Foto, João. Obrigada. Tchau, querido. Tchau, presidenta. Podemos sair, tá, João? Estamos saindo. Tchau.